Salve, salve produtor, Eduardo Juliato aqui. E como algumas pessoas me pediram, eu decidi falar hoje sobre o H-Delay ou H-Delay da Waves. Esse é um dos meus delays preferidos, particularmente um dos que eu mais uso mesmo, porque ele realmente ele é muito bom, ele é muito preciso e você consegue trazer aqueles delays infinitos, consegue criar vários efeitos. Bom, primeiramente, esse H-Delay aqui, ele faz parte da Waves Hybrid Line. O que é essa Hybrid Line? É uma linha híbrida. Todos esses plugins que tem o Hzinho na frente, H Reverb, H Comp, H Delay, faz parte de uma linha híbrida que a Waves emula os equipamentos analógicos clássicos, como por exemplo o SSL, o a coleção API, V-Series, V-Series, se quiser falar em inglês. Então dizem que eles emulam com uma certa precisão esses equipamentos analógicos clássicos que são extremamente caros e muitos deles nem são fabricados mais, só os grandes estúdios que têm. Mas hoje a gente tem a possibilidade de ter esse plugin aqui à nossa mão com muita facilidade para usar e abusar. Então vamos aos parâmetros aqui. Ele é extremamente simples, fácil de entender, intuitivo, mas mesmo assim algumas pessoas têm dúvidas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é esse dry wet. O dry wet é a porcentagem de efeito que eu estou aplicando no meu canal. Wet é 100% e dry é 0%, é só o sinal normal. Então, por exemplo, eu tenho um snare aqui sem nenhum efeito. Se eu deixar o wet no máximo, deixa eu diminuir esse feedback aqui. Ele nem toca o arquivo original. Se você observar aqui, ele toca bem baixinho, na verdade. Não, ele não toca. O meu snare tá aqui, ó. Você vai perceber... Deixa eu aumentar aqui. Você vai perceber que ele... Você vai perceber que ele não toca o elemento e só vai ter as repetições do delay. O que isso quer dizer? Se você estiver colocando esse cara aqui diretamente no canal, você vai dosar essa porcentagem aqui, geralmente deixando 50%, para que ele toque o elemento dry, o elemento seco, vamos trazer, e também as repetições. Agora, se você estiver colocando isso aqui num canal auxiliar, num canal de bus, você vai deixar no wet 100%, porque aí você vai dosar a porcentagem no seu canal auxiliar. Ok? Então, como eu coloco sempre no canal direto, a maioria das vezes, eu deixo no 50% aqui. Maravilha. Output é o volume final, isso aqui eu sempre deixo normalzão. Analog é a emulação. Qual é a característica? Eu posso deixar ele mais mais analógico ou mais digital. Eu posso trazer toda essa característica do analógico, ele traz aquela coloração do analógico que o equipamento analógico tem. Ou eu posso deixar 100% digital. Muitas vezes não é tão perceptível assim. Agora, os mais importantes. Essa seção aqui, Delay, é onde eu vou controlar o tempo das minhas repetições. Eu gosto muito de 1/8D, que significa dotted. Ou 1/4D, que é bem legal também.
Tenho as variações triplet também e as normais. Ele vai de 1 para 64 triplet até 2 bar, que é uma repetição bem longa. Percebe? Quase não uso também. Eu fico aqui entre 1 para 16 e 1 para 4. Raro eu, a não ser que eu queira algum efeito diferente. Então, eu posso utilizar esse tempo aqui com o BPM que eu escolher. Quando eu clico em Host, ele vai puxar o meu BPM da minha música, que está aqui. Ou eu posso configurar em milissegundos, que é legal também. Quando eu quero fazer alguns efeitos, posso controlar em milissegundos. Mas como já tem esse host aqui, que tem quando tem essa divisão aqui, é tudo bem mais fácil. Um artefato bem legal que ele tem também é o Ping Pong, que é o estéreo delay. Ele vai jogar para um lado e para o outro. Ok? Entendido aqui? Isso aqui é inversão de fase. Quase não uso também. Uma coisa legal de saber é que o meu feedback, de 0 a 100, eu estou controlando o decay, a caída das minhas repetições. Percebe como ele é longo? Ele pode ser muito longo. Agora, de 100 para cima, ao invés de ser um decay, ele vai formando uma build-up, ele vai subindo. Vou colocar aqui, por exemplo. Percebe? Ele vai subindo. Tem que ficar atento, porque às vezes a gente tem um aumento súbito aqui de volume. Se você não tomar cuidado, explode até seu monitor. Explode o estúdio, explode tudo. O negócio vai aumentando até... Tem que tomar cuidado, ficar esperto. Quando passar de 100 aqui, você tem que ficar esperto. Ok? Maravilha? Deu para entender até aqui? Fácil, né? Aí um recurso que ele tem bem legal também é esse Modulation aqui. Isso aqui é um LFO, na verdade. Aqui eu controlo a intensidade do meu LFO e aqui a frequência, o rate. Então, por exemplo, vou deixar aqui, criar um efeito bem legal posso criar um flanging, phaser ou até mesmo um chorus. Vou deixar aqui, quando eu deixo bem fechadinho, tá vendo? Eu criei um chorus. Agora, se eu aumentar o meu feedback, eu vou criando meio que um phaser. Ó. Passou de 100, ele vai subindo. E aí eu posso controlar aqui um pouco da minha modulação. Pegar um rate menor. Olha que maluquice que dá pra fazer. Intensidade. Bem intenso. E a frequência. Então, a gente pode usar esse delay para criar efeitos malucos. Ó. Pode fazer automações. Sabe aquelas coisas que você ouve nas músicas e não faz ideia como faz?
Ok, eu tenho esse filtro aqui, high pass e low pass, filtrão mesmo. Ele vai filtrar as repetições. Então, se eu quero que a minha repetição ela vá indo para o fundo, por exemplo, eu vou filtrar os agudos e os graves aqui. Eu vou dar um band pass, na verdade. Posso dar um link aqui para ele atuar mais como um band pass certinho. E esse lo-fi aqui é o seguinte, como ele emula um equipamento analógico, esse equipamento analógico tinha um chip que não suportava muito a bagaça toda. Então ele diminuía o sample rate, ele diminuía a definição para ele aguentar o delay. Então quando eu clico esse lo-fi, ele encurta um pouco, ele tira um pouco da definição, ele tira o sample rate das repetições. Deixa eu tirar esse filtro aqui, só pra gente... Percebe a diferença? Então, esse cara aqui, ele emula várias coisas, vários tipos de delay, como por exemplo, o tape delay, que é... O tape delay é uma emulação de um delay antigo, que era um delay de fita, que ele gravava e quando a gente alterava a velocidade, ele alterava o pitch. Então, a gente tem essa alteração de pitch. Ó. Tem o ping-pong delay, que é clássico, né? O delay filtrado, flanging, phaser, vários tipos de efeitos a gente consegue criar com esse. Esse tap aqui, ele altera esse, eu nunca usei na verdade. Eu não, particularmente eu não consigo ver sentido nisso aqui. Ele muda o meu delay aqui, mas eu prefiro mudar aqui. Então não vejo muito sentido nesse tap aqui. Pode ser que eu não tenha entendido ele corretamente. Mas então é isso. Fácil de entender. Eu gosto muito de fazer automações, criar build-ups. Brincar muito com o ping-pong. Você vê, com um único elemento, você consegue criar coisas malucas. Então, às vezes eu fico um tempão aqui com os próprios elementos da minha música, criando coisas novas. Isso é muito legal, por quê? Porque a gente está criando novos elementos com os mesmos timbres. Então a música fica bastante coerente com isso. Utilize bastante esse H-Delay, porque ele é muito legal. Se você não tiver, compre, dê um jeito de adquirir. Essa série toda da Waves Hybrid Line é bem legal. E num outro vídeo eu posso falar de outros plugins aí dessa linha que eu gosto bastante. Espero que você tenha gostado dessa sacada. Não deixa de se inscrever no canal e um grande abraço.